Vamos retomar nossa aula. Na primeira parte, a gente conversou um pouco sobre a estrutura das substâncias e a força de acidez e basicidade relacionado com a sua estrutura. Agora a gente já pode comparar estruturas diferentes em relação à sua acidez e basicidade. Porém, quando essas medidas são feitas em um solvente, a gente tem uma situação que tem que ser considerada, que é o efeito nivelador do solvente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Por quê? Porque não é possível estabelecer forças relativas de ácidos e bases em relação, por exemplo, à água. Quando a gente coloca, vamos supor, cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio, iodeto de hidrogênio em água, todas essas espécies, elas são ionizadas, formando, então, o meu íon hidrônio e o ânion relacionado, ou iodeto, ou brometo, ou cloreto. Em solução aquosa, há basicamente 100% de ionização dessas substâncias. Então, a gente não sabe dizer quem é mais forte em relação à outra, porque na solução aquosa não há indícios de quem ionizou mais ou menos, porque todo mundo está ionizado. Então, a solução, eu só tenho presença de hidrônio e da minha base conjugada, né? Então, a gente fala que a água não tem capacidade para diferenciar a força dos ácidos das bases fortes. E esse comportamento é chamado de efeito nivelador. Lá na parte 1, a gente viu que, por um exemplo, o iodeto de hidrogênio é um ácido mais forte, porque tem a sua ligação enfraquecida. Mas, quando a gente faz essa medida em água, a gente não é capaz de mensurar pelo efeito nivelador do solvente. Por regra, nenhum ácido mais forte do que o íon hidrônio pode sobreviver em água. Então, eles vão doar o íon H+ para a água, formando o íon hidrônio. Então, qualquer ácido que tenha a característica mais ácida do que a água, vai ter esse efeito nivelador do solvente. O efeito de nivelamento ácido, ele pode ser expresso em termos do pKa do ácido. Vamos lembrar aqui a definição de pKa. pKa é menos log de Ka, então quanto maior for o Ka, menor vai ser o meu pKa e mais ácida será a substância. Opa, faltou um parênteses aqui. Um ácido dissolvido em um solvente, que por exemplo pode ser chamado de H-Sol, ele é classificado como forte se o pKa for menor do que 0, onde Ka é a constante de acidez naquele solvente, né? Não mais na água, em qualquer solvente. Por um exemplo, a gente pode medir a acidez de alguns ácidos fortes em ácido acético glacial. E para esse ácido ser considerado forte naquele solvente, ele tem que ter um pKa menor do que 0. Todos os ácidos com pKa menor do que 0, ou seja, com K maior do que 1, mostra a acidez do solvente H-Sol, que fica protonado, né? Fica na forma de H2Sol+, quando eles são dissolvidos nesse solvente, H-Sol. Ou seja, eu vou tentar escrever a reação aqui. H-Sol, acho que não vou conseguir, não. H-Sol mais H+, daquela espécie que a gente está avaliando a acidez, forma H2Sol+. E se o pKa for menor do que 0, então é considerado um ácido forte. Da mesma maneira, a gente pode fazer essa comparação com as bases. As bases fortes, na presença de água, elas são niveladas a OH-. Quando a gente coloca bases de substâncias com basicidade pronunciada em água, a água protona essa base. Aqui eu tenho amida de potássio, que na presença de água é protonada e forma então amônia. Da mesma maneira que eu tenho esse metil-lítio, que na presença de água também é protonado, formando gás metano. Então, o efeito nivelador da água, ela funciona tanto para ácidos de acidez mais pronunciados do que a água, e para base, com substâncias mais básicas do que a água. Então, é impossível distinguir qual dessas duas bases aqui é mais forte em solução aquosa, pois ambas estão protonadas, formando, então, o OH-. Então, qualquer ácido é nivelado se o pKa é menor do que 0 em um solvente H-Sol, e qualquer base é nivelada se o pKa
for maior do que o pKa do solvente. Então, o intervalo de forças, que eles não são nivelados, é de pKa igual a 0 até o pKa igual ao do solvente. Aqui eu tenho uma imagem que mostra o intervalo de diferenciação de ácidos e bases de uma variedade de solventes. Em cada caso aqui, a largura da janela é proporcional à constante de autoprotólise, né, do pKa do solvente. Então, para a gente fazer essa diferenciação, eu preciso trabalhar com um pKa igual a 0 até o pKa do solvente. Quando a gente consegue diferenciar a força de ácidos fortes na presença de um outro solvente, a gente chama ele de solvente diferenciador. O que isso quer dizer? Ele diferencia a força de um grupo de ácidos, que em solução aquosa, todo mundo nivelado H3 ou mais. Soluções de concentrações desses ácidos que estão aqui abaixo, em ácido acético glacial, como eu disse lá atrás, que é bastante utilizado, apresenta uma variação na condutividade elétrica. Então, isso faz com que a gente possa mensurar qual ácido é mais forte ou mais fraco. Agora, a gente vai falar um pouco sobre alguns casos especiais da acidez de Bronsted-Lowry, que não foram abordados ao longo dessas aulas. No geral, a maior classe de ácidos em água consiste em espécies que doam um próton do grupo OH. Como a gente já conversou, a gente pode resumir da seguinte maneira. Eu tenho um OH ligado a um grupo Y. E dependendo de como é esse grupo Y, a gente tem um ácido de natureza mais forte ou mais fraca. Aqui eu tenho exemplo, né, de um grupamento OH, onde tem aqui uma cadeia orgânica com o elemento Y. Próton ácido, como a gente já sabe, é o próton que é doável do grupo OH, assim chamado para que se possa distingui-lo de outros prótons presentes na molécula, né? Então, a gente sabe que esse hidrogênio aqui, ele é ionizável, então, portanto, ele funciona como um próton ácido. Já esse hidrogênio, ele não é ionizável, porque ele está numa cadeia e essa ligação entre carbono e hidrogênio tende a ser quase uma ligação covalente apolar, então ele não é ionizável, então ele não pode, assim, ser doado. Esse não é um caso especial, esse é um caso que a gente já viu lá atrás, de ácidos carboxílicos, mas é só para a gente frisar aqui a importância desses hidrogênios ionizáveis para a natureza de um ácido. A primeira classe de ácidos especiais são os aquácidos. Para a gente entender aquácidos, a gente vai conversar um pouquinho sobre íons em solução aquosa. No geral, quanto maior for essa carga desse íon e menor for o tamanho dele, maior vai ser essa energia de hidratação. Vamos só fazer uma recapitulação aqui. Esse sódio, né, na forma de um cátion, ele funciona como um ácido de Lewis. E a água funciona como uma base de Lewis, porque a água tem um par de elétrons não ligantes, podendo então funcionar como uma base de Lewis. A hidratação de um cátion, ela ocorre se esse cátion não estiver reagindo ali na solução. Então, se o sódio, por exemplo, estiver na solução ali na sua forma estável e na forma de sódio mais, e não estiver sofrendo nenhum tipo de reação, a hidratação, ela ocorre como uma consequência. Intimamente ligado a essa energia de hidratação está o fenômeno de hidrólise. A hidrólise acontece após o fenômeno de hidratação. Aqui eu tenho um exemplo do cátion de alumínio 3+, na presença de 6 moléculas de água, formando então um adulto, né? A gente já conversou sobre isso, quando eu tenho um ácido de Lewis mais uma base de Lewis, formando um composto, a gente chama isso de complexo ou adulto. E uma vez formado esse adulto, esse complexo, eu tenho uma possível hidrólise, né? Uma água que está coordenada a esse alumínio, ele perde um H+ para outra molécula de água, fazendo então uma reação ácido e base. E aí formando H3 ou mais, então o alumínio, que antes tinha 5 moléculas de água hidratada, que tinha 6 moléculas de água hidratada, agora já tem 5 moléculas de água e um íon hidroxila, porque um H+ foi perdido para outra molécula de água que está ali na solução. Normalmente, a acidez relacionada com esses cátions que estão hidratados, ela acompanha o modelo iônico, ou seja, quanto maior for a carga e menor for o tamanho
do meu íon, maior vai ser a acidez. Esse é o modelo que é mais adotado para correlacionar a força de aquácidos. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos baseado nesse modelo iônico. Quando eu tenho o ferro 2 comparado com o ferro 3, a espécie mais ácida vai ser, então, a de ferro 3+, porque os tamanhos dos átomos são muito parecidos e o que vai prevalecer, então, é a maior carga, seguindo, então, o modelo iônico. Quando eu comparo ferro 3+ hidratado com crômio 3+ hidratado, a maior acidez vai estar no átomo hidratado de ferro 3+, porque o ferro 3+ é menor do que o íon de crômio 3+. Sendo assim, seguindo o modelo iônico, o ferro vai ter maior acidez. Essa é uma boa correlação quando a gente fala das forças dos aquácidos, ou também chamados de aquoácidos. Porém, é um modelo que só leva em consideração uma ligação que tem um caráter iônico. E a gente sabe que essa correlação, ela não é real, uma vez que os metais de transição, eles têm uma ligação de caráter covalente acentuado. Então, essa correlação vale para os grupos principais, o grupo 1A, o 2A e, por exemplo, o lantanídeo 3+, funciona bem, mas não é muito boa para os metais de transição, principalmente para aqueles que são os mais pesados. Então, vamos recapitular aqui os aquácidos, né? Então, todo íon metálico em solução aquosa sofre uma hidratação por moléculas de água, e essas moléculas de água que estão coordenadas ao centro metálico podem sofrer uma hidrólise. Ou seja, elas perdem um íon H+, para uma molécula de água ali do meu sistema, uma molécula de água que não está coordenada. Uma vez que esse composto perde um H+ para água, eu vou ter, então, um aumento da concentração de H+ no meio, ou seja, uma concentração de hidrônios no meu meio vai aumentar, e a minha solução vai ficar levemente ácida. O modelo iônico é o melhor modelo que mensura a acidez desses íons hidratados, porém, a gente sabe que a natureza da ligação entre o íon metálico, por exemplo, que tem um orbital D vazio com uma molécula de água, ela tem um caráter considerável covalente. Então, as ligações aqui M-ligante, né, e no caso o meu ligante é a minha água, tem um caráter covalente. Então, a carga positiva do meu metal, né, que nesse caso aqui ele está como meu elemento Y, acaba ficando deslocalizada em torno dessa molécula. E aqueles íons aquo de metais pesados do bloco D tendem a ser fortemente ácidos porque o caráter covalente da ligação é bastante acentuado. Vamos ver um exemplo aqui para a gente avaliar a tendência de acidez dos meus aquácidos ou aquoácidos. Eu tenho um complexo formado, todos são complexos formados a partir da hidratação, tá? Desses íons metálicos. Então, aqui eu tenho o alumínio 3+, a gente sabe que a água não tem carga, então essa carga que está fora aqui do meu composto, ela é proveniente do meu íon metálico. Então, aqui eu tenho um alumínio 3+, hidratado com 6 moléculas de água. Eu tenho ferro 2+, hidratado com 6 moléculas de água. E tenho ferro 3+, hidratado com 6 moléculas de água. E tenho um composto formado com mercúrio 2+, hidratado, onde a gente não sabe a quantidade efetiva de moléculas de água hidratadas aqui. Vamos, então, analisar. A gente sabe que, pelo modelo iônico, quanto menor o tamanho do meu íon e maior a carga, maior vai ser a acidez desses aquácidos. A minha câmera está aqui na frente da tabela periódica, deixa eu descer um pouquinho aqui, ver se eu consigo. E a gente sabe que o alumínio está lá em cima da tabela periódica, né? Ele está bem aqui abaixo do boro, no terceiro período da tabela periódica. Então, de todos esses átomos, o alumínio é o menor, porque o ferro está aqui no terceiro período, então, no quarto período, desculpa, e o mercúrio está aqui já no sexto período. Então, em termos de números de níveis de energia preenchido, o alumínio ali é o menor. Então, é o menor átomo quando comparado entre alumínio, ferro e mercúrio.
Em relação à carga, ele também é o maior, porque eu tenho o alumínio 3+, ferro 2+, ferro 3+, e mercúrio 2+. Então, se a gente fosse olhar pelo modelo iônico, o alumínio 3+, seria a espécie aqui que formaria um aquácido mais ácido. Então, depois do alumínio 3+, a gente tem o ferro 2+, o ferro 3+, e o mercúrio. O ferro, em relação ao mercúrio, é menor. Então, entre ferro 2 e ferro 3, o mais ácido é aquele que tem a maior carga. Então, o primeiro, o mais ácido, seria o do alumínio, o segundo, o do ferro 3+, seguido do ferro 2+, que tem a mesma carga do mercúrio, que é um átomo maior do que o de ferro 2+. Então, teoricamente, pelo modelo iônico, o mercúrio seria o quarto aquácido dessa série. Porém, o que a gente observa é o contrário. De fato, eu tenho o meu menos ácido, o meu ferro 2+, como a gente já tinha elucidado, seguido do ferro 3+, e do alumínio. Porém, a gente observa que a solução contendo íons 2+ de mercúrio é a solução que tem aproximadamente acidez bem parecida com o de alumínio. E isso mostra como que o modelo iônico ele pode ser fracassado, e principalmente com metais de transição mais pesados, porque o caráter covalente dessa ligação é muito acentuado. Então, a gente não consegue predizer muito para esses átomos mais pesados de metais de transição. Obviamente, como regra, a gente vai sempre levar o modelo iônico, né? Então, numa comparação, a gente sempre vai levar em consideração o modelo iônico, maior carga e menor raio. E quando a gente tiver uma anomalia, ou seja, quando a gente já não tiver o caráter iônico sendo considerado, a gente esboça isso, a gente apresenta isso, como é o caso aqui do mercúrio, né? Então, eu deixei descrito aqui uma resposta para ficar salva aí para vocês. O ácido mais fraco é o complexo de ferro 2+, por causa do seu raio relativamente grande e sua carga baixa, né, quando comparado com os outros. O aumento da carga mais 3 aumenta a força ácida, então por isso o composto de ferro 3+ é mais ácido do que o de ferro 2+. A maior acidez do alumínio se deve ao seu menor raio, é o íon menor aí da série. O anômalo, né, aquele que está indo fora do esperado, é o complexo de mercúrio. Esse complexo, ele mostra o fracasso do modelo iônico, que neste complexo há uma grande transferência de carga positiva ao oxigênio como resultado da ligação covalente, né? A ligação é de caráter covalente. Então, é uma anomalia para essas séries de aquácidos. E, por fim, a gente tem o último caso especial de acidez de Bronsted, que são os hidroxoácido. O próton ácido desse grupamento, ele está no grupo hidroxílico, sem um grupo óxido vizinho. Então, aparentemente, esse tipo de substância, quando a gente olha para ela, a gente pensa que seria, por exemplo, um hidróxido, porque ele só tem grupamentos hidroxilas e não tem nenhum grupamento óxido ligado ao elemento central. Porém, quando a gente coloca na presença de uma base, há a protonação dessa base a partir de uma perda de um próton de uma hidroxila, como num caso de uma acidez de Bronsted convencional. Esse tipo de situação acontece quando esse elemento Y, né, que é o que a gente chama esse grupamento que está ligado diretamente à hidroxila, tem uma diferença de eletronegatividade bem pequena em relação ao oxigênio, que é o caso do silício, que é o caso do boro, e é o caso aqui do cloro com o oxigênio no meio ácido hipocloroso. Então, pessoal, essa aula vai acabar por aqui, porque a terceira parte abordaria a força de ácidos e bases de Lewis. Porém, essa aula já ficou bastante extensa, então achei melhor a gente parar por aqui. Eu vou fazer uma terceira aula abordando essa força de ácidos e bases de Lewis com uma nova lista de exercícios. Então, eu vou fracionar ela em duas aulas. Então, na aula de hoje, a gente viu a relação entre a estrutura de uma substância e a sua acidez ou basicidade.
Vimos dentro de algumas classes, como os ácidos binários, os oxiácidos, ácidos carboxílicos, como que a gente mensura a força de um ácido. Vimos alguns casos especiais de acidez de Bronsted, falamos um pouco sobre o efeito nivelador do solvente, e é isso. E na próxima aula a gente vê então sobre a força de ácidos e bases de luz. Obrigada, pessoal!